maligno, no nome do Senhor Jesus. Senhor, cheque, socorro, maraço. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito. Santo Espírito, tu és bem-vindo em nós. Nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui, nada podemos fazer sem ti. Tu és bem-vindo aqui. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, pela tua mão poderosa que continua sobre todos nós, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai Santo, e continua, Senhor, a contender conosco, Senhor, para que nós a todo tempo saibamos, Senhor, como andar, Senhor, e guia-nos, ilumina, Senhor, unge os olhos do nosso entendimento para que nós possamos ver e entender qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, continua a quebrar todo o jugo de trevas, Senhor, em cada um de nós, Pai Santo, em nome de Jesus, todos aqueles que forem entrando aqui, Senhor, eu oro para que liberte os ouvidos, unge, Senhor, os ouvidos, Pai Santo, e prepare o coração para receberem esta palavra e não só a retenham para si, mas também levem esta palavra para dar também aos outros e serem usados poderosamente pelo poder do Espírito Santo como vaso de honra nas mãos do Senhor, como os verdadeiros sacerdotes, geração santa, povo adquirido, para que também vá e anuncie as virtudes do Senhor em nome de Jesus. Paz e graça de nosso Senhor amado, seja bem-vindo a esta live. Mais uma vez estamos aqui para poder então passar a mensagem do reino. É a mensagem do reino, amados. Toda a plataforma que nós entramos e ouvimos a palavra de Deus é a mensagem do reino. Deus tem sempre algo para nos dizer, para nos falar, especialmente aqueles que têm um coração segundo o coração de Deus, especialmente aqueles que dependem de Deus. Todos aqueles que dependem de Deus querem sempre ouvir algo de Deus que seja para alegrar o coração. Todos gostamos de novidades, amados, e com Deus há sempre novidade, porque Ele sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Nesta manhã, eu antes até de sair, Deus me falou muito e deu-me esta palavra. Amados, eu não quis pregá-la, quero mesmo passá-la tal qual ela é, tal qual ela veio a mim, como eu escrevi, eu quero passá-la. Então, cada um que ouvir, faça um autoexame e se você está congregado num corpo de Cristo em que isto existe, amado, ore por Jesus Cristo às portas e chegou o momento de nós deixarmos de ser descrente, temos que ser crentes. Chegou o momento de deixar de ser incrédulos, temos que ser crentes, porque se não formos crentes, não convertermos o nosso coração a Deus, nós não salvaremos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, se nós não tivermos fé, nós não podemos receber nada de Deus. Deus, claro que há exceções, há regras, Deus conhece a fraqueza, a limitação de cada um, então Deus vai trabalhar com cada um de nós de acordo com as nossas limitações, com as nossas possibilidades, com as nossas condições mentais, físicas, intelectuais e tudo mais, mas aquele que tem capacidade de entender, de compreender, aquele que está na posição de fazer o bem e não faz, então ele comete o pecado. Então todos aqueles que têm a estrutura espiritual, física, mental
para entender o poder de Deus, para compreender a mensagem de Deus, para então operar, para praticá-la, e não o faz, então Deus imputa por justiça e não terá a salvação, porque lá em cima, amados, é preciso nós irmos com fé, crermos no nosso Senhor, porque lá em cima, se estivermos com Ele, continuamos a louvá-lo, continuamos a servi-lo, continuamos a honrá-lo. Só que ali já nós vamos estar com Ele. Vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais fácil, porque nós estamos a ver, o nosso olho está a ver. Mas enquanto nós estivermos aqui, amados, nós não o vemos, então isso vai exigir de nós maior sacrifício, o sacrifício da carne, o sacrifício da mente, o sacrifício da alma, para que nós nos aproximemos mais e mais do nosso Deus. Seja bem-vindo a este live, amados. Conforme você vai entrando, eu oro para que o Senhor Santo Espírito te dê um espírito de sabedoria, de revelação da vontade dele, para que você entenda esta mensagem e não só receba para si e para produzir frutos de justiça, mas também que passe esta mensagem a todos os outros que o Senhor trouxer para si, para confortar, para libertar, para abençoar, em nome de Jesus. E a maior bênção que podemos receber, amados, é a palavra de Deus que liberta. Quando nós somos libertos, então esta é a maior bênção que podemos receber. Então, assim, o Senhor me falou logo pela manhã, depois de eu ter profetizado, ele continuou a falar, e ele então falou da forma como ele me falou. Então a conclusão que eu fiz é crente descrentes, porque quando das vezes que ele me disse que ele está abominado, o meu coração está abominado com a incredulidade do meu povo, então é o povo que o serve, é o povo que lê as escrituras, é o povo que um dia creu, mas depois amornou, é o povo que deixou de ser fiel, mas é o povo dele, é aquele que já recebeu a palavra, já recebeu o amor de Deus, tem experiência com Deus, já experimentou milagres, já experimentou a bondade e a misericórdia de Deus, mas que agora tornou-se infiel, tornou-se incrédulo. Então eu acredito que é nesta perspectiva que ele me falou esta manhã, e assim disse Deus. Nós lemos a Bíblia, ele crente diz que crente contradizente mata Deus de hoje e mata Deus eterno. Crente contradizente mata Deus de hoje e mata o Deus eterno depois de o conhecerem. Mesmo assim o matam, não crendo. Ele lê a Bíblia é a lei de Deus, pela boca dos seus profetas até aos últimos dos apóstolos. Isso inclui o apóstolo Paulo, que foi os últimos dos apóstolos. Isso, ele crê que Deus existe pela boca dos antigos apóstolos, desde o Velho Testamento até ao Novo Testamento, até o último dos apóstolos, que é o apóstolo Paulo. Ele crê que Deus existe pela boca dos antigos. O povo de hoje crê, mas quando Deus levanta um novo profeta, ele não crê no Deus de hoje e mata o Deus eterno. Dá para entender, amados? Eu vou repetir. Isso é para que nós raciocinemos e entremos em juízo com Deus. O crente contradizente mata Deus de hoje e mata Deus eterno. Ele lê a Bíblia é a lei de Deus pela boca dos seus profetas até ao último dos apóstolos. Isso ele crê, o crente de hoje crê que Deus existe pela boca dos antigos, o povo de hoje crê. E quando Deus levanta um novo profeta, ele não crê no Deus de hoje e mata o Deus eterno. Estamos perante uma geração de raça de víboras, de escribas e fariseus, do povo judeu que só creu em Deus pelo Moisés e crucificaram o próprio Deus quando apareceu-lhes em forma do homem por seu Filho Jesus Cristo. E assim está o corpo de Cristo,
crê no Deus que falava com os antigos, mas que não fala aos profetas de hoje. Crê nos profetas que muito oraram e jejuaram e viviam de oração, mas quando um profeta é levantado e diz que o Senhor disse que devemos orar e treinar discípulos obedientes para levarem uma vida de oração, o crente questiona e argumenta por que tanta oração se estamos a comprar a salvação, quando Jesus já pagou por nós. O crente de hoje não pode orar muito. E é isso que Deus está aqui a dizer. O crente de hoje, ao invés de orar mais, porque a tribulação é maior, chegamos aos fins dos tempos, estamos a chegar aos fins dos tempos, Jesus Cristo está às portas, mas o anticristo está-se a mostrar a cada vez mais. Então é o tempo para que o crente ore mais ainda. Agora que o crente diz que não, por que estás a orar muito? Por que tens que orar muito? Estás a pagar a salvação? Estás a comprar a tua salvação quando Deus já pagou? Agora, não está na Bíblia. Jesus Cristo mesmo não disse orai e vigiai para não cair em tentação? E o crente, quando vê o outro crente a orar muito, ele questiona por que tem que orar muito se estamos a comprar a nossa salvação, quando Jesus Cristo já comprou a salvação. Quer dizer, o crente de hoje não precisa orar muito. Não precisa orar, é só um bocadinho, um Pai Nosso, um Salmo 91, 23 e já está. Quando Jesus mesmo disse, orai e vigiai. Já viu como é crente é contradizente, amado? E a todo tempo diz que lê a Bíblia. A todo tempo diz que ora. Está na Bíblia, pela boca do nosso Mestre Jesus Cristo, ele exortou os discípulos, orai e vigiai, para que não caísse em tentação. Mas o crente de hoje não quer orar muito, porque se orar muito, quer dizer que está a comprar a salvação, quando Jesus Cristo já comprou na cruz de cruz. Crente contradizente. E é isso que nós estamos a ser nesses últimos tempos. E é isso que Jesus diz, que a incredulidade do meu povo me abomina. Incredulidade do meu povo me abomina. E o Senhor disse que ora e treina discípulos obedientes para levarem uma vida de oração. O crente questiona e argumenta por que tanta oração se estamos a comprar a salvação quando Jesus já pagou por nós. O crente de hoje até se esquece que Jesus mesmo disse para levarmos uma vida de oração e blasfema até contra o Espírito Santo que ungiu e revestiu também os antigos profetas. É este o tipo de incredulidade controversa que está a abominar o coração de Deus e prova a morte espiritual do corpo de Cristo, prova a apostasia. Apostasia no corpo de Cristo, apostasia no meio do povo de Deus é por falta de fé. O povo perdeu a fé até em Jesus Cristo. Até as escrituras, o povo disputa, ao invés de praticar, o povo disputa quem sabe mais do que quem fala melhor, quem prega melhor. Há disputa no corpo de Cristo por causa daqueles que acham que sabem mais do que os outros, que pregam mais do que os outros, que são mais eloquentes do que o outro. Isto é pura incredulidade e isto está a abominar o coração de Deus. Ao invés de lermos, crescermos na fé, na graça e favor e no poder de Deus em toda a excelência para nós, para aprendermos a ser, a manejar a palavra de Deus como um obreiro que sabe, conhece as escrituras, conhece Jesus, tem experiência com ele, vivencia, tem uma comunhão estreita com o Espírito Santo, mas nós comportamos-nos como se fôssemos completamente incrédulos, que não tivesse experiência nenhuma, que não conhecêssemos Jesus Cristo, que seja um bocadinho. Nós portamos completamente de uma forma, quer dizer, estamos na igreja, cremos, mas o nosso comportamento prova completamente o contrário. Crente contradizente. E toda essa incredulidade controversa tem uma única origem, amados. Uma única origem. Infidelidade cristã.
infidelidade cristã. A incredulidade nos leva a ser infiéis, nos induz à infidelidade cristã. Amados, se nosso Deus, se Jesus Cristo fosse um Deus infiel, nós estaríamos em maus lençóis. As nossas orações, aliás, esta misericórdia em que Ele impôs para que desse oportunidade a todos, a seu tempo, para converter o coração ao Senhor, para nascer da água e do Espírito Santo, para que o Senhor dê o poder de ser salvo. Neste tempo, amados, se fosse um outro Deus, ele, se não fosse fiel à sua palavra, ele teria removido esta misericórdia. Porque nós somos infiéis. Nós não somos fiéis, amados. Nós não somos fiéis. A infidelidade cristã é a infidelidade cristã que induz ao crente a não entrar em aliança com Deus. A aliança perpétua, uma aliança que persevera. Nós começamos a aliança com Deus, mas ao longo do caminho deixamos que as trevas nos cobrem, nós não nos sujeitamos, nós não obedecemos a palavra, nós não fazemos a palavra, vamos ficando mornos e, acima de tudo, pelo fato de nós irmos à reunião uma vez por semana, ouvirmos a palavra, aquela que ficou, nós cuidamos que já sabemos tudo. Amados, uma vida de santidade é uma vida de sacrifício da carne. Uma vida de santidade é uma vida de nós permitirmos que Deus trabalhe o nosso coração, molde o nosso caráter, molde o nosso viver, o dia a dia, nós irmos crescendo de acordo com os padrões da palavra, da moral, do Deus, e ganharmos temor ao santo nome do Senhor. Então, amados, isto é apostasia. É apostasia. E nós dizemos, Deus não tem razão? Ele tem razão. Ele quer salvar, mas nós não damos lugar. Ele quer salvar, ele tem os princípios pela qual nós sabemos, estão todos escritos. Aquele que crê e praticar verá a glória de Deus. Ele diz que eu sou o pão da vida, eu sou o pão que caiu do céu. Então, sou o pão que dá vida, o pão que caiu do céu. Todos aqueles que nele crê e comer e beber desse rio de autoridade de Jesus Cristo, então rios de água viva também fluirão dele. Ele terá experiência com Jesus, terá amor, terá bondade, são frutos do Espírito que ele produzirá. Então ele fará diferença, ele vai entender então como perseverar na fé. A sua fé não vai abalar, o seu amor não vai esfriar, porque ele vai ter uma relação de fidelidade, uma relação constante que persevera. Não importa a tribulação que vem, não importa a aflição, não importa a enfermidade, não importa a falta de finança, não importa nada mais. Ele fica firme nas promessas de Jesus, do princípio até ao fim. Do princípio até o fim. Isto é fidelidade, tal como Jesus Cristo foi fiel ao Pai, do princípio até o fim. O crente que crê é o crente que é fiel do princípio ao fim. E Deus está à procura deste, amado. Nestes finais de tempos, Deus está à procura de fiéis que são fiéis. Fiéis que são fiéis, que perseveram, quer seja na tribulação, debaixo do fogo, na fornalha do fogo ardente, como estava Daniel e os seus amigos, dentro da cova dos leões, como estava Daniel e os seus amigos. Deus está à procura de servos que aguentem a carga espiritual, amados, porque aquele que é fiel, quanto mais fiel nós somos, mais o inimigo nos persegue, e quanto mais inimigos nos perseguem, a carga espiritual é maior. Mas nós temos que produzir fruto do espírito de resiliência. Resiliência é o código de honra de Jesus Cristo. Resiliência, amados, resiliência vem com perseverança. Perseverança vem por fidelidade. Sem fidelidade, sem um coração fiel, sem um coração contrito, um coração que tem temor e um coração que ama,
Um coração que ama genuinamente, ele é fiel. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não falha, amado. O amor não falha. E este é o problema que nosso Deus, nosso Jesus Cristo, mestre, cabeça de todas as suas igrejas, é esse o problema que ele tem conosco. Especialmente nesses finais de tempos que ele está às portas. Ele quer preparar a sua igreja. Ele está a exortar a sua igreja de todas as formas, amados. Ele está a exortar as suas igrejas de todas as formas, até crianças ele está a usar, amados. Até criança ele está a usar. E eu estive um bocadinho a ver um dos pastores, há um pastor brasileiro que eu gosto de ouvir muitos, não tenho tempo, mas quando aparece na minha página, quando eu entro, então eu dou um bocadinho de atenção àqueles que eu gosto mesmo muito de ouvir, que não tem tempo. Diz, apareceu este. Eu acredito que Deus quer que ele fale. Então, amados, eu esqueço até o nome dele, eu não tenho fixo o nome dele, mas ele prega com ousadia, com a verdade, com amor, com autoridade, com unção e cheio do poder do alto, cheio do fogo do Espírito Santo, amados. Eu gosto de ouvir esse pastor, são pregações assim que abalam a gente, que nos levitam, não é? Que nos empurram para dentro da vontade de Deus. Aquele que ama Deus, esse é empurrado facilmente para dentro da vontade de Deus. E ele falou algo, amado, que é exatamente esta lição que Deus me deu de manhã, que eu disse, Senhor, eu vou passá-la tal e qual, eu vou lê-la e depois então vou explicar, não vou tirar dela nenhum tio, Senhor, porque é assim que ela veio a mim. Amados, é tremendo como Deus fala. Não foi coincidência ao abrir a página do TikTok e encontrar esta pregação, que é um bocadinho, é pequenininha, não foi por acaso. Eu fiquei ali e disse, não, eu vou ouvir ele um bocadinho. E ouvi, amados, é um versículo que eu leio muito, que eu gosto muito dessa passagem do apóstolo Paulo, que era a despedida que ele estava a fazer à igreja de Éfeso. E então eu tenho isso no meu coração. E ele falou isto hoje. Eu disse, olha, vai de encontro a esta mensagem que o Senhor me deu de manhã. É tremendo, amado. A palavra de Deus, ela é nova a cada dia. Como Deus usa-se de cada um de nós para poder edificar. Aquela palavra, aquela mensagem edificou. Deus falou, me encheu, mas como eu tive que sair para um compromisso que Ele mesmo me incumbiu, então eu não tive tempo de ler toda e buscar as Escrituras. E, entretanto, não é que ele disse, não te preocupes. Eu acredito que foi isso que ele disse, não te preocupes, vá e regressa. E ele me pôs essa mensagem ali, eu ouvi, amados, eu vou te dar o versículo já daqui a bocadinho. É tremendo, nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é lindo, maravilhoso, conselheiro, paciente, amados, paciente. Não há Deus igual a Ele, amados. Não há Deus tão bom, tão grande, tão fiel como o nosso Deus. Aquilo que nós fazemos ao nosso Deus, amados, aquilo que nós fazemos ao Espírito Santo, se Deus não fosse paciente, se Ele não fosse humilde e manso do coração, Ele se não fosse fiel à sua palavra, nós já teríamos sido cortados da videira há muito tempo. Há muito tempo. Nós provocamos a ira ao nosso Deus. Nós provocamos a ira ao Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo, amados, de uma forma que às vezes quando estou a orar a Deus, eu me entristeço também e choro para nosso Deus. Eu disse, Senhor, nós somos maus, nós somos ingratos, nós somos insubmissos, nós somos rebeldes, nós somos um acã, Senhor. Ai, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa-nos, Senhor, perdoa-me a mim, perdoa as tuas igrejas, Senhor, dá-nos tempo para aprender, mas fala, toca-nos, peça ao Espírito Santo para abanar a sua igreja um bocadinho, para nos abanar, porque nós esquecemos que Deus está vivo. A igreja, o corpo de Cristo, esquece que Deus está vivo. Esquecemos que Ele ressuscitou. Nós cuidamos que como Ele diz que vem, como nunca vem, nós cuidamos que é nada. Então brincamos as igrejinhas, brincamos as escrituras, brincamos as palavras e tornamos-nos no crente descrente. Tornamos-nos no crente troca-tintas.
tornamos-nos crentes contradizentes, contradizemos-nos uns aos outros, contradizemos a Bíblia, fazemos uma confusão. Por quê? Por falta de fidelidade, falta de temor, falta de amor àquele que nos amou primeiro, enviando o seu Filho unigênito. Falta de amor àquele que se posicionou como caminho para Deus. Insistem na Maria, insistem na Fátima, insistem no Santo Antônio, insistem em tudo quanto é Deus, que tem boca, olho, tudo quanto, mas que não mexe, um ser inanimado. Troca-nos por aquele que foi ao madeiro. Amados, quão triste isso é. Quão triste isso é. Nós, quando alguém é ingrato para conosco, nós, uauê, 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 nós gritamos, nós tocamos no telefone de tudo quanto é amigos, tudo quanto é família. Olha, viste aquele, olha aquilo que me fez, agora eu estou assim. É ou não é? Agora senta, faça um autoexame. Aquilo que você está a fazer a Jesus. Faça um autoexame, amado. Agora olha o coração dele. Olha o Espírito Santo como é que está. Na tua vida, na tua casa, no teu templo. Será que ele está feliz? Será que ele está contente? Não, ele não está. Não, ele não está. E toda essa incredulidade, eu vou repetir, toda essa incredulidade e controvérsia tem a única origem: infidelidade cristã, que induz ao crente a não entrar na aliança com Deus, aliança perpétua. A infidelidade cristã dá origem ao espírito de adultério, adultério espiritual, corrupção do caráter, mata a semente da salvação e vida eterna, e o crente entra em apostasia extrema, de Bíblia na mão, entra em apostasia extrema de Bíblia na mão, subindo a púlpito, pregando, mas cometendo toda a torpeza, toda a blasfêmia, com todas as entranhas. Com todas as entranhas, amados, como Deus me fala. Eu vejo as emoções dele, ele me passa essas emoções. A tristeza. Ai, amado, a tristeza do nosso Deus me entristece também. E é por isso que às vezes quando falo é aquela emoção, mas não é emoção de te fazer emocionado. É porque é triste. É triste, amados. Então, isto, o crente entra nesta apostasia de Bíblia na mão, fazendo coisas terríveis e abomináveis. A semente extravia-se, a semente não vence. A semente da salvação e vida eterna que entrou em nós, Jesus Cristo semeou. Ele é bom semeador. Ele semeia boa semente. Ela não vence. Ela não cresce. Sabe por que ela não cresce? Porque ela não morreu. A semente, para crescer, primeiramente tem que morrer. Tem que se ajustar. Tem que se firmar na terra. Ou seja, a palavra tem que entrar. A palavra tem que produzir frutos de arrependimento genuíno, para depois então produzir fruto de justiça, para que o crente então entre no processo de maturação, de crescimento espiritual, para depois apresentar-se como obreiro que maneja bem a palavra de Deus. O crente recebe a palavra, é aquela alegria, mas não pratica a palavra. Aquilo que ouve vai guardando, e é aquilo que vai pregando, mas a todo tempo prega para os outros, mas para ele não prega nada. A palavra não serve para ele. A palavra é só para os outros. Sobe o púlpito, toma. Foco, você que quer embaraçou, ora embaraçou, cocô, porque você não é isso, porque não é isso. E você? Primeiro é para nós, amados. Nós para estarmos em posição de pregar. Nós para estarmos em posição de exortar. Nós para estarmos em posição de corrigir. Nós para estarmos em posição de instruir, nós temos primeiramente que vivenciar aquilo que nós estamos a dar ao outro. Não des ao outro
aquilo que você mesmo nem quer receber. Não des ao outro aquilo que você não aceita. Não des ao outro aquilo que você não quer para ti. Isso é tal qual como os fariseus e os escribas faziam. Tal qual, amado. Os fariseus e os escribas, senhores doutores de toda a palavra, mas eram senhores doutores de toda a imundícia. Exigiam que os outros fossem perfeitos, mas eles, a carga que eles davam aos outros, eles nem pegavam num dedo para poder fazer. Isto é hipocrisia. Isto é corrupção de caráter. Isto é blasfêmia contra o Espírito Santo, usando a sua palavra, usando o nome de Deus em vão. Por isso é que o corpo de Cristo está morto. Por isso que é apostasia. Muitos se estão a apostatar da fé por causa disso, amado. E assim está o corpo de Cristo, sementes extraviadas, mortas, cobertas de joio, produzindo abrolhos, obras infrutuosas das trevas. E então ele me disse, leia Mateus 13. Onde há incredulidade, Deus não faz milagre. Assim disse o Senhor. Onde há incredulidade, Deus não faz milagres. E a todo tempo Ele quer fazer. A todo tempo Ele quer abençoar. A que todo tempo, amados, Ele deu a vida por nós. Por que não nos abençoaria Ele? Sabendo nós que quando Ele abençoa, o testemunho é para a glória de Deus, é para a glória dele. Que pai que não quer abençoar o seu filho? Às vezes os filhos portam-se mal. Nossos filhos portam-se mal. Mas nós damos a volta, abençoamos os nossos filhos. Assim é Deus, amado. Assim é Deus. Ele é pai. E que todos aqueles que vêm a Ele, Jesus diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Todos que entram no jugo de Deus, entram no jugo que é leve e suave. O jugo que é leve e suave, há amor, há bondade, há longanimidade, há misericórdia, há paciência. Ele é paciente conosco. Ele é conselheiro, amados. Ele é cheio da bondade. É uma bondade excelente que nós não temos essa bondade uns para com os outros a todo tempo. Devemos ser imitadores dele. Ele é bondoso. E nós a todo tempo, amado, nós não honramos esse jugo de Deus que é leve e suave. E corremos a toda pressa para o jugo do inferno que é pesado e duro, que escraviza, que mata mata o corpo, atira a alma para o inferno. Satanás faz isso, amados. Se você dá lugar a ele, ele enche a tua alma de inferno, de acã, de corrupção, de apostasia, mata o jugo de Deus, mata a palavra, consome tudo, rouba o amor de Deus. Você fica seco na alma. Você fica como está na igreja, de Bíblia na mão, mas como não dá lugar a Deus, a alma seca. E está no corpo de Cristo, aqueles que têm olhos espirituais abertos, vê que você está nu. Mas você não vê nada para você. Você é um bom pregador. Para você é um bom servo de Deus. Para você é diligente. Você é cheio de fogo do Espírito Santo. Mas, amados, quando chegar aquele dia em que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, você vai saber exatamente quem é você, porque Ele te vai dizer. Ele não se deixa escarnecer. Neste final de tempo, Deus está a diagnosticar a semente que Ele semeou em cada um de nós. Ele está a diagnosticar a semente que Ele colocou, que Ele semeou em cada um de nós. Você leia com atenção a parábola do semeador.
Mateus 13, do princípio ao fim, peça sabedoria, peça entendimento. Esta é uma doutrina que o Senhor já me deu, já desenvolvi, já preguei aqui várias vezes, de várias formas, em várias vertentes, pela sabedoria do Senhor, para desvendar o poder da parábola da semente. Jesus Cristo me disse que é uma parábola que é negligenciada no corpo de Cristo, mas não devia. Ele disse, são poucos os pastores que têm o discernimento da parábola da semente. Por isso é que o corpo de Cristo está morto. Por isso é que o corpo de Cristo, a semente não está a vencer. Por isso é que vemos todas essas poucas vergonhas no corpo de Cristo. É corrupção, é apostasia, porque a semente no processo, ela morreu, ela murchou, ela extraviou, não morreu para ela mesma, para poder então produzir frutos, para crescer. A semente não cresceu, não venceu. Quando nós vemos uma pessoa soberba, altiva, arrogante, rebelde, a semente morreu, está completamente morta. Morta, amados. Mas quando ela começa a ouvir a palavra e dá lugar a Deus para curar, Deus é poderoso para ressuscitar qualquer morto. Qualquer semente morta. Se ele ressuscitou Lázaro depois de morto 4 dias, se ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, já estava no caixão, o jovem, em direção a cemitério para ser enterrado. Se o pai ressuscitou o filho depois de terceiro dia, e com ele muitos mortos que já tinham sido mortos há muitos anos e ressuscitaram com Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Mortos que já foram enterrados ali, ressuscitaram com corpo normal. Então, que poder que Deus não tem para transformar uma semente de joio em uma semente de trigo? Se tu queres ver solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração. O amor que precisa está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Amados, nessa profecia que o Senhor deu esta manhã, é muito sério. É muito sério, muito sério, muito sério, amados. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus de hoje é o Deus de eterno. Ele morreu, ele ressuscitou. Na igreja esquece, mas ele está a fazer lembrar que eu estou vivo e eu virei cumprir a minha promessa. Eu disse que virei buscar-vos e levar-vos-ei para mim mesmo. João 14. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E eu virei buscar-vos, levar-vos-ei para mim mesma. Ele é fiel, não se esqueçam. Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. Ele move o céu, move a terra, move debaixo da terra para poder cumprir tudo aquilo que ele promete. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus fiel. A palavra dele não volta para ele vazia, mas antes faz o que lhe apraz. Ele faz o que lhe apraz, para que a palavra vá e prospere para tudo quanto ele a enviou. Ele não se deixa escarnecer, amado. Operando ele, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, amado? Muitos não creem nos profetas. Tantos profetas Deus está a levantar nestes finais dos tempos, amados. Grandes profetas, pequeninos, crianças. Deus está a levantar para falar aos adultos que se apostataram da fé.
Os falsos profetas, quando levantam, é fácil vê-los. Deus traz a descoberto tudo aquilo que está escondido. É Ele mesmo, lá em Lucas 12, você pode lá e ler. Eclesiastes 12 também está ali. 11, creio eu. Também está, 12. Também está ali. Ele mesmo, Deus é poderoso. Ele traz tudo aquilo que está encoberto a descoberto. Nós deveríamos ter vergonha, amados. Quando nós estamos a pecar, nós podemos não ter ninguém. Mas Deus está a nos ver. E nós apresentamos aos pastores e falamos mentimos com todos os dentes, com todas as entranhas. Na casa de Deus, estamos a mentir com todos os dentes, com todas as entranhas. E Deus está a ver. Nós esquecemos que Ele está vivo. E quem é que faz isso? É cegueira espiritual. Por quê? Porque nós abrimos o coração para que o inimigo possa usar-se de nós. Então ele cega. Quando a gente abre a porta ao inimigo, ele só faz o que ele só sabe fazer. É a missão dele: matar, roubar e destruir. Mas quando nós damos lugar a Deus, amado, não há o inimigo bem pode pelejar. Deus não se deixa escarnecer. Ele vai nos proteger. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos sustentar. Ele vai nos livrar. Ele vai nos encher-nos do seu amor, da sua unção, para nós termos forças renovadas para resistir às astutas ciladas do diabo. Por isso é que ele disse: muitas podem ser as vossas aflições, mas eu vos livrarei de todas. E nós temos que lembrar, amados, nós esquecemos. O povo não quer orar, mas é da oração que vem novo nascimento. O povo não quer pagar o preço da salvação. O povo quer a glória pesada de Deus. O povo quer receber a glória de Deus, mas não quer pagar o preço dessa glória. Amados, não é assim que se faz. Jesus Cristo, ele veio. Deus o enviou numa missão de vida ou morte. E ele sabia que havia galardão. Porque como é que sabemos? Lá no João 17 ele disse: Pai, agora que eu glorifiquei o teu nome, glorifica-me também agora com aquela glória que eu tinha quando estava contigo. Antes de ele pagar ir à cruz. E Deus respondeu: eu voltarei a te dar esta honra. E ele cumpriu, amados. Ele pagou o preço dessa glória. Ele pagou o preço desta glória. Jesus Cristo pagou o preço dessa glória. E quando você nega Jesus, você está a negar a cruz de cruz. Você está a negar o sangue de Jesus. Você está a negar a proteção. Você está a negar o amor de Deus. Você está a negar a glória dele. Você está a negar a glória de Deus, que é pesada, mas é maior do que todas. Amados, tudo tem um preço. Nada cai do céu. Jesus Cristo, ele não caiu do céu. Ele foi planeado e veio pela barriga da Maria, pelo poder do Espírito Santo. E mesmo antes de ele entrar, o Espírito, Deus pediu licença. O anjo apareceu a Maria e disse: agraciada. Ai, agraciada, que conversa é esta? E quando ele disse: eis que você vai ficar grávida do Espírito Santo, e o filho assim, ela disse: eis-me aqui, Senhor. Não foi só. O pai poderia fazer isso. Ele pode e manda. Ele é todo soberano. E ele faz o que ele fizer. Os métodos que ele usar, quer seja nós gostemos ou não, não muda. Ele não muda. Não vai afetá-lo em nada. Muito pelo contrário. A soberania dele, ele não dá a ninguém. O filho, ele deu ao filho. O filho pagou o preço. Quando o filho ressuscitou, apareceu aos discípulos. Lá em João 20, ele diz: eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Recebei do Espírito e de pregar o Evangelho. Enquanto ele não tinha, ele não deu aos discípulos. Porque tudo que ele teve é o Pai quem o deu. Ele ganhou com sacrifício.
na rude cruz, ele pagou o preço da glória pesada. E você quer entrar nessa glória, tomar posse dessa glória, não pagando o preço da tua salvação? Você quer, ela foi de graça? Foi. De graça receber, de graça dar. Mas, amado, você tem a tua parte a cumprir. Uma vez salvo, tem trabalho a fazer. A semente tem que produzir fruto certo. Porque se nós não vencermos, a semente se não vencer, amado, você não entrará no reino dos céus. E cabe àquele que semeou a boa semente decidir se ele terá misericórdia de você, da semente, da tua alma, ou não. Porque está escrito lá em Romanos, capítulo 9. Deus tem misericórdia de quem ele quiser. Já ele tinha dito isso a Moisés. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Assim que o povo aprontava, o Moisés orava, rasgava-se todo, e ele dizia, Deus dizia então a Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Se eu quiser salvar o povo, eu salvo. Se eu não quiser salvar o povo, eu continuarei a ser o mesmo Deus. O mesmo Deus. E vai você brincar com este Deus? E Moisés mesmo disse, o nosso Deus é um fogo consumidor. É um fogo consumidor. Amados, desde os antigos que vêm profetizando. Quando Deus levanta um profeta, amado, é porque o amor esfriou. Quando Deus levanta um profeta, a corrupção abominou a Deus. A incredulidade tomou parte. O povo anda todo desalinhado, todo descoordenado, todo desorganizado, de pernas para o ar, já não sabe onde pôr as pernas, já não sabe onde meter as mãos, está tudo ali e a todo tempo de Bíblia na mão, de fato e gravata. Mas a alma está um desastre. E Deus envia. Vai e diga ao meu povo para endireitar as suas veredas. Caso contrário, eu virei sobre ele e ele não saberá o que eu farei com ele. Deus avisa, amado. Ele não envia nenhum profeta para te matar de repente ou para aniquilar, para tirar você fora da glória dele. Não. Ele primeiro avisa para que você coopere com ele, que ele é misericordioso. E ele, quando avisa, ele diz, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Ele decidiu aplicar a sua misericórdia. É a misericórdia dele que está em vigor quando ele avisa. Falando por mim, amados, desde 2020 que o Senhor tem me usado para poder pregar. Se arrependam. Arrependam-se. Houve um momento que eu disse, Senhor, não está a acontecer. Eu tenho coisas a fazer, eu preciso tomar conta também dos meus, daqui de dentro. Não posso estar tomando conta dos de fora, quando os de meus estão a precisar. E Deus então me disse, Ana Isabela, eu não estou disposto a perder-te por nada deste mundo. Os povos, muito povo se arrependeu com a tua pregação. Eu disse, mas eu não vejo nada, Senhor. Mas ele sabe. Ele vê. Eu não vejo. Como eu não estou a ver nada, então eu reclamo. Isso é o quê? É falta de fé. Por quê? Porque Deus que me enviou, ele não é poderoso para cumprir. Amados, nós temos que partilhar isto para que você entenda que estamos todos na terra. E Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. A aflição vem a todos. Não vem a uns e aos outros para que você fique a dizer, não é porque você tem isso, é porque você tem... Nada, amados. A todos, estamos no mundo. Nesse mundo jaz no maligno. Estamos a viver tempos trabalhosos. Então, amados, não há ninguém, não há pedra sobre pedra. Todos temos aflições. Uns mais do que os outros, uns menos que os outros, mas todos à sua medida. Ninguém tem mais do que os outros, ninguém tem menos que o outro. Cada um tem a sua medida. Quanto mais pecado você tiver, mais pesado você vai sentir a aflição. Quanto menos pecado você tiver, mais leve você vai fluir no Espírito Santo, porque você não sente tanto, você vai ganhar mais depressa. É o pecado que nos pesa, é o pecado que é pedra do nosso sapato, é o pecado que nos impede de fluir no Espírito Santo, é o pecado que nos impede de alcançar aquela plenitude de Deus, aquela glória de Deus que nós tanto queremos, mas queremos a força, não é pelo seu Espírito Santo. E na aflição, amados, ele mesmo me disse,
Eu venci o mundo, tu também vencerás. Você não vence por quê? Porque você não quer largar o pecado. Nós só vencemos o mundo se largarmos o pecado, amado. Se nós não largarmos o pecado, nós não vencemos o mundo. Agora, a outra coisa, um dos pecados que mais abomina a Deus, a incredulidade. Porque a incredulidade abre porta para todo tipo de pecado. Todo, amado. Literalmente todos. A incredulidade é uma porta aberta para o inimigo governar. Nas calmas, sem estresse. É porta aberta, não é portão aberto. E o povo que às vezes eu digo, tu tens a falta de fé. Eu tenho muita fé. Eu só faço um teste simples. Aí, vem à igreja então, vem domingo. Tem isso que... Já chumbou. Já chumbou. Aquele que tem fé põe Deus em primeiro lugar. Aquele que tem fé, o único dia em que ele tem para render glórias e honras a Deus, que seja por 1 hora, ele não vai colocar ninguém nessa 1 hora. Ele não vai colocar ninguém nessas 2 horas. Aliás, aquele que tem fé, que ama Deus, ele tem prazer na casa de Deus, ele tem fome, e aqueles que trabalham só têm um dia, amados, aquele dia, já me aconteceu, aquele dia, eu quando acaba a reunião, dizia, já acabou, eu só queria mais. Eu dedicava meu tempo todo, esse um dia que eu tinha, amado, eu dedicava a Deus. Eu consagrava a Deus. Bem, eu não acredito que eu desde me converti, eu servi logo a Deus, e então ali todos os dias estava na presença de Deus. Me entreguei logo, não é? E eu oro para que você seja um, amados. Mas é entregar, mas é ser fiel. Nós não podemos ter um coração mundano. Nós não podemos ter um coração pirata. Nós não podemos ter um coração idólatra, um coração adúltero para Deus. Se Deus fosse assim para conosco, que tipo de Deus é esse, amado? A todo tempo sabemos que estamos a servir um Deus fiel, mas só queremos ter a mão estendida para poder pedir. Só queremos ter a mão estendida para receber, mas não temos a nossa mão estendida para poder dar. Nós só queremos ter um coração preparado para receber esse amor de Deus. Hoje a palavra foi. Ele é mesmo conselheiro. Maravilhoso Deus. Mas também abre para dar-lhe o amor. Ele gosta quando nós o amamos. Quando nós nos deleitamos na sua presença. Quando nós nos entregamos de todo o nosso coração. Nos derramamos aos seus pés. Quando nós dizemos a Ele, Senhor, não tenho mais outro além de Ti. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim, mas nós escancaramos-nos para o mundo. Com toda a glória do mundo, deixamos que o mundo entre todo para nós. E assim está o corpo de Cristo. Até quando, amados? Vamos ver então essa palavra que esse líder maravilhoso, poderosamente pregou. Foi uma pequenininha mensagem, mas poderosa, amados. E ele, quando falou deste versículo, eu me identifiquei logo com esta mensagem que o Senhor me passou, que eu li aqui para você. Está em Atos capítulo 20, versículo 29. Mas para que você entenda a essência, é o discurso do Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. E ele já tinha, Deus já tinha dito a ele que ele iria partir e iria ser morto. Portanto, ele foi decapitado. Então, ele estava a fazer as últimas viagens missionárias apostólicas para se despedir. E então ele deixou aqui. Então vamos ler aqui só a partir do versículo 25. Ele diz: e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E ele estava a dizer que ia partir. Não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Nos dias de hoje, portanto, vos protesto que estou limpo de sangue de todos. Ele pregou, ele combateu o bom combate da fé e do amor, venceu e estava
livre, estava em paz. Essa é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então ele estava nessa paz porque ele cumpriu a sua missão aqui na terra. E no versículo 27 ele diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Lá está. Muito de nós, líderes, nós não anunciamos todo o evangelho, retemos muita coisa para escrevermos, para ganharmos dinheiro. Não, amados, de graça recebemos, de graça dá. Nós só não pregamos as coisas que Deus não quer que nós preguemos, porque Ele sabe o tipo de povo que Ele tem na seara, na congregação dos santos. Então é Ele quem determina se o povo tem ou não estrutura para aguentar a mensagem que Ele quer passar. Então, nós temos aqui o exemplo em que ele, quando pregou, havia muitos discípulos, e ele pregou, a palavra foi dura, e os discípulos o abandonaram. Mas os 12 ficaram com ele, mas ele viu a indignação no rosto e no coração de todos, e Jesus Cristo, muito oponente, com a sua autoridade divina, ele disse: vós também quereis isso? Fiquem à vontade. E eles disseram, então os discípulos disseram: ai Senhor, para onde é que nós vamos? Se és tu quem tens a salvação e vida eterna. Então os discípulos optaram por ser humildes. A palavra foi dura, mas eles concluíram: não, é esta palavra que sara, é esta palavra que salva, é esta palavra que liberta, é esta palavra que me vai levar lá para o lado do Pai. Então eu aguento mesmo assim. E esta é a atitude que nós devemos imitar, amados. Um povo sem sabedoria, ele perece. Muitos só queremos ouvir a palavra de amor, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Mas nós esquecemos que a bondade, a misericórdia, o poder de Deus vem com uma preparação do quartel-general. Jesus Cristo é o capitão. O amor dele é nos preparar para vencermos o maligno aqui na terra. Quando é que vamos entender isso, amado? Por isso nós não podemos ser lenientes. Nós não podemos somente entregar a palavra. Nós temos que pastorear. Por isso é que ele perguntou ao Pedro: Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez: Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Outra vez diz: Pedro, amas? Ai, Senhor Todo-Poderoso, então eu sei, tu sabes que eu te amo. Mas Deus sabia, Deus conhecia, Jesus conhecia o coração do Pedro. É um coração pirata. Então ele sabia. Então por isso é que ele estava a insistir com Pedro, para que o Pedro levasse o evangelho a sério. E o poder que há em ser fiel até ao fim. A fidelidade, o poder da fidelidade. Porque se ele não fosse fiel para perseverar em pastorear, em apacentar as ovelhas não iriam resistir e iam sair todas em debandada. Você está a entender, amado? Então Jesus Cristo, ele se preocupa em treinar as suas ovelhas para revesti-la de armadura, para que elas estejam firmes contra as astutas ciladas do inimigo, porque o inimigo é mau. Não foi em vão que ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vou vos enviar o Consolador. E esse Consolador que eu vos enviar, ele vos convencerá do pecado. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E a vocês, ele vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho ensinado. Por isso é que os discípulos escreveram, deixaram. Porque durante o tempo que ele teve com o discípulo, ele pregou muito. E os discípulos não iriam lembrar-se de tudo. Só se eles tivessem escrito. Mas se não escreveram, então não iriam se lembrar de tudo. Mas como ele enviou o Consolador despertou e lhes fez lembrar, trouxe à memória tudo que o Mestre pregou. Por isso é que eles disseram que se eles tivessem que escrever todo o milagre que o nosso Mestre fez aqui na terra, não haveria lugares para pôr livros.
Então é para ver a quantidade de informação que ficou retida. Eu acredito que eles selecionaram aquilo que uns gostaram mais, que foi mais poderoso para cada um deles. Então eles foram escrevendo, cada um deles escreveu uma passagem, outros escreveram as mesmas, mas cada um com a sua interpretação, já viu? Mas eles testemunharam de Deus, e é esta mensagem que Jesus, pelos seus discípulos, deixou a nós. E você lê, crê, mas na tua igreja o pastor prega, você não crê. Você, no teu bairro, na tua nação, Deus levantou um profeta, e a todo tempo o profeta está a pregar a palavra que está aqui. Só pelo fato de você não ler, não conhecer a escritura, levanta a boca e blasfema. E cada vez que você blasfema, ao invés de você viver, você morre. Você está a matar a você mesmo. Você está a matar a semente. Já está a entender por que o corpo de Cristo está morto? Por causa da blasfêmia. E esta palavra vamos ler já aqui. Esse pastor, quando falou, amados, caímos que nem uma luva nesta mensagem que Deus me falou. O crente contradizente diz que me ama, mas depois me condena. O crente contradizente diz que me ama, mas me trai. Diz que me ama, mas murmura. Diz que me ama, mas não crê em mim. Diz que crê, mas não crê. Pelas ações, pelos seus frutos conhecereis. Crê, diz que me crê, aí eu creio em Jesus, aí eu tenho fé, mas toda a sua atitude revela completamente o contrário. Crente contradizente. Aí, e ele então diz: olhai pois por vós, no versículo 28. Vamos ver ainda o versículo 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Amados, apacentar a igreja de Deus não é só pregar. Aí é que está o erro de muita igreja. Temos que pagar o preço de sermos pais, de sermos irmãos, de sermos amigos, de sermos conselheiros, de sermos fiéis, de sermos bondosos, sermos misericordiosos. Estamos aqui nas horas boas, nas horas más, para os outros, amados. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo mesmo diz: tu que estás em pé, cuidado, não caia. Deus transformou a nossa vida para que sejamos bênçãos uns para os outros. Não é para que sejamos malditos uns para os outros, mas nós nos tornamos malditos uns para os outros no corpo de Cristo, na congregação dos santos, pregando a palavra, de Bíblia na mão, orando, louvando a Deus e contentes, achando que nós estamos a orar, a pregar e a louvar, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Está aqui. Porque eu sei, no versículo 20 e 29, porque eu sei que depois de minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Quem é o lobo, amado? Quem é o lobo? Anda cá ver. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Com lágrimas. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando e por aí fora. Mas é para dizer o que, amados? Que o verdadeiro inimigo
aquilo que aquele pastor falou. Ele diz, nós vemos a igreja, nas minhas palavras, entendendo aquilo que ele falou, nós viemos à igreja e oramos, cuidamos que o inimigo está lá fora. Não, o inimigo está dentro. Nós mesmos nos tornamos inimigos uns dos outros. Nós defraudamos uns aos outros. Nós não perdoamos uns aos outros. Nós murmuramos uns contra os outros. Nós cobiçamos uns aos outros. A profecia que o Senhor me deu hoje é para que meu povo de Angola pare de despir as minhas ovelhas. Pare de despir, quer dizer, estão a tosquear as ovelhas de tal forma que não é, até a pele está a arrancar. Então as ovelhas estão nuas. Há poder nesta palavra, amados. Se tivermos que ver, é uma profecia pequenininha. Mas se estivermos a ver a dimensão, a profundidade destas palavras, nós estamos a falar da apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos. A 1 Timóteo 4 e 1 Timóteo 3. Amados, o amor, neste corpo de Cristo, o amor natural acabou. O homem perdeu a afeição um pelos outros. Não vê o seu irmão como um irmão. São pessoas. Por isso é que Deus disse que a igreja Maná não é igreja, é empresa. Na empresa, amados, são interesses que é financeiros. Então é isto, por isso é que Deus acabou e está agora, eles vão ver quem é Deus e se Deus está vivo ou se Deus está morto, porque acredito que eles acreditaram que Deus não vai imputar por justiça. Chegou o momento, ele está a recolher no celeiro. Aquele que tem ouvido para ouvir e obedecer, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amados. Deus está a levantar profetas, assim como o anticristo está a levantar os falsos dali e dali. Deus está a levantar mães, profetas, para que esse evangelho seja pregado a toda criatura. Mas nestes últimos tempos, ele diz, eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas, justiça e juízo do Senhor. E é o que nós vamos ver, amado. Se você creia, quer não, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. A seu tempo, tudo vai mudar para melhor. A seu tempo. E o que? É muita cobiça pela fama, amor ao dinheiro. Faz com que depois nós nos trespassamos com muitas dores. Entramos em negócio, igreja. A igreja, qual é a missão da igreja, amado? É suposto a igreja entrar em negócios ilícitos? É suposto? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja não é apacentar, não é pastorear, não é cuidar dos viúvos, não é das viúvas, dos órfãos, e de todos os pobres. É a missão das ovelhas, ensinar, pregar o evangelho, ensinar. Deus dá a visão para um determinado tipo de povo, para lidar com o pecado deste povo. Nós precisamos entender a missão da igreja, do corpo de Cristo. As pessoas precisam de entender. O amor esfriou, as pessoas já não sabem, já nem se identificam o corpo de Cristo. Cada um entra, decidiu ir de saia curta e de camisa apertada para mostrar os músculos. Confundem casa de Deus com discoteca, com sabe lá Deus o quê. É preciso que você entenda aonde é que você está a ir. Você não está aí para a casa dos teus amigos. Você está aí para um local de culto. Um culto a Deus que é santo. Um culto a Deus que é soberano. Exige obediência, exige santidade. Você está com pecado? Todos nós, quando vamos a Deus, vamos cheios de pecado. Lama do inferno. Mas Ele é poderoso para limpar a cada um de nós e fazer de nós alvos mais do que a neve. Mas você precisa de ir preparado para isso. Para se limpar, para se purificar, para ser transformado, renovado, regenerado, santificado, para ser salvo. Se assim não for,
Não adianta estar ali, amado. É só mais um número. Está aí ocupar a cadeira. Se não tem o propósito de salvar, amados, é um joio que está ali. E o que é que Deus vai fazer com o joio? Vai atar no fecho, para depois atirar no inferno. Mas se vai, tenha um alvo. Eu quero me arrepender. Eu quero a ajuda de Deus. É o local certo para tirar o pecado, para nos ajudar. A palavra que está ali é para libertar, é para tirar o pecado. Vai com um alvo, amado. Vai com um objetivo. Vai com uma expectativa. Não, eu quero vencer. Jesus Cristo já me fez mais do que vencedor sobre o pecado. Ele já fez mais do que vencedor sobre a morte. Ele já me fez mais do que vencedor sobre a enfermidade, sobre a pobreza. Toda essa confusão que está na minha vida, eu já venci. O Senhor cuida de mim. O Senhor trabalha comigo. O Senhor molda-me, Senhor. Como o padeiro molda a massa, amassa-me, Senhor. Se é necessário partir, parte. Mas não, Senhor. Não mata. Mas o treino vai ser duro. Vai ser duro por quê? Porque o pecado é como se fosse uma gangrena na alma, no coração, na mente. Vai doer. A palavra vai doer. Mas se você quiser ser curado, você vai permitir que a palavra te cure. Por que nós vamos ao médico e deixamos que o médico nos invade todo o nosso corpo de dentro para fora porque queremos ser curados? É ou não é, amado? Nós vamos ao médico, se o médico tiver que fazer uma autópsia e uma biópsia ali, enfiar tubo por tudo quanto é lado, virarmos ao contrário, nós deixamos. E quando nós vamos e o médico não nos faz isso, nós saímos a reclamar. Eu estava à espera que ele fizesse isso, que ele fizesse exame, que ele me desse uma injeção ali, que ele fizesse aqui, mas ele não me deu. Aí eu vou reclamar. É o homem, nós reclamamos. Mas devíamos reclamar com Deus quando nós não somos curados. Senhor, eu preparei para ir para o Senhor me libertar. Eu tinha o meu coração aberto. Senhor Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim. Liberta. Ninguém faz isso. Ninguém vai buscar a verdadeira cura. A verdadeira cura é a cura da alma, amados. A salvação é a cura da alma. A verdadeira cura divina é a cura da alma. E todo o povo quer aquele milagre do boom. Milagre, aquela igreja fogo de Deus. Amados, isto é momentâneo. Isto é momentâneo. Só não é momentâneo para aquele que vai com um propósito, com um objetivo de buscar a Deus, de permanecer com Ele, de entrar em aliança com Ele, de permanecer fiel, como Ele é fiel. Quando nós assim fazemos, amado, quer haja aquela unção, quer não haja, o prazer, o amor, não vai manter igual. Vai manter igual, sabe por quê? Porque todos os dias que temos comunhão com Ele, nós nos derramamos na sua presença. Ele derrama o óleo da unção. Nós choramos. Ele nos abraça, Ele nos conforta. Nós saímos da presença dele saciados, libertos, prontos a enfrentar qualquer astuta cilada do inimigo. Mas se você só está à espera de receber da igreja, não tem comunhão em casa, não é disciplinado, não é assíduo na presença de Deus e não desenvolve uma relação estreita com Deus, então você vai correr atrás da igreja à espera que seja o pastor a te alimentar. Amados, não seja negligente. É a tua salvação que está em jogo, é a tua alma, é a semente da salvação que está em jogo, porque quando Jesus diz que vai recolher no celeiro, não é o corpo, amado, é a alma. Não é o corpo que ele vai recolher, o corpo vai para a terra. Nós vamos ter uns novos corpos, amados. Cada um vai ter um novo corpo. A minha irmã, quando faleceu, disseram que ela estava toda muito magra. Mas quando Deus mostrou-me ela na tela, no dia que foi nas vésperas do funeral, Deus então mostrou-me ela na tela, toda gordinha, muito elegante e muito linda. Um novo corpo. Foi aí que eu lembrei de
olha, está escrito na Bíblia. Olha, ela está linda. Linda. Maravilhosa, amados. Novo corpo. Já tinha sido purificado. E já estava no lugar dos salvos. E o Senhor, eu tive o prazer do Senhor me mostrar. Porque eu estava muito triste. Então o Senhor queria me dar um abanão para eu me despertar. Então Ele me alegrou o coração. Porque eu estava mesmo muito para baixo. Num dia chorei. 2 dias, um dia chorei, não, gritei. O prédio quase caiu abaixo. O segundo dia chorei e não orava. O terceiro dia chorei e baixava a cabeça assim, metia a cabeça entre as pernas. É só chorar, é gritar, O terceiro dia ele me deu a banana. Ana Isabel, chega. A Páscoa está comigo. Ela está serva. E então ele, quando foi o funeral, ele me deu esta foi um galardão, amados. Porque não é fácil. Eu agora entendo todos aqueles que perdem os seus entes queridos. Muitos ficam doentes mentais, entram em depressão e não saem. Amados, a dor é muito grande. A dor da perda é muito grande. Mas ele me deu um galardão e eu comprovei ali pela palavra. Está a experiência para saber que é verdade. Está ali, todos temos, quando nós morremos, vamos ter um novo corpo. Por quê? Porque é a alma que vai. O corpo não vai. O corpo vai para debaixo da terra. Nós somos enterrados. Se vamos ressuscitar com ele, então temos que ter um corpo ali. Esse corpo é espiritual. Então como é que você quer ir para Jesus com pecado e desejar a glória do Senhor e subir com pecado? Aonde? Eu não vejo nenhuma parte disso, amados, porque está lá escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos, sem a santificação ninguém verá a Deus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Eu não estou a ver ninguém a entrar no corpo de Cristo doente, de alma morta, e subir de alma morta. É suposto a semente da salvação, quando entrar em nós, nos ressuscitar. Nós ressuscitamos, aleluia. Mas agora é preciso que a alma seja lavada, seja purificada, seja santificada. Ela nasça de novo, amados. Ela nasce, tem que nascer de novo. E o povo precisa de entender o processo. Mas o povo é tão infiel. E insiste na infidelidade, amados. Eu vi as notícias, que é uma notícia fantástica para mim, que provou a palavra do Senhor Jesus Cristo a mim. Ana Isabel, muitos se arrependeram com as tuas pregações. Se todos acompanharam, amados, eu comecei a pregar lá na igreja para o Papa Francisco, para se arrepender, para fazer reforma na igreja católica. E Deus me mostrou todas as imagens que é para ele abominação. Começou pela Maria. É uma abominação a Jesus Cristo. A Maria, eu já preguei muito, amados. Ela ainda está ali. Se você entrar no YouTube, se estão lá as profecias todas, elas estão ali. Mas se você entrar na página, que é uma página que tinha, que depois perdi como entrar, mas é só eu ter tempo e volto a entrar nela. Igreja Evangélica Arise and Shine. Está ali a pregação toda para o Papa Francisco. Amados, sofreu uma retaliação grandíssima de morte quando preguei para o Papa Francisco, quando ele foi a Fátima. Mas nós já sabemos que neste mundo teremos aflição. A mensagem da cruz, a posição que nós ocupamos, ela vem com as suas responsabilidades. Então é a glória do Senhor. Aquele que não pega no seu arado e vem após Jesus não é digno dele. E quando antes até de eu sair de Lisboa, Deus me disse: vai para o Rocio e prega o evangelho. E ele me deu a lição para pregar diretamente para o Papa novo, o Leão XIV. E não do Rocio,
preguei o evangelho, amados, a ele. E disse que é ele agora quem tem a missão. O Papa Francisco foi, não mudou, não tirou as imagens, mas agora é a ele quem tem a obrigação de fazer uma reforma na Igreja Católica, porque Jesus Cristo está às portas, ele está a vir buscar as suas igrejas. E eis que há um machado está posto à raiz da árvore, para cortar da videira todos aqueles que não ouvirem a voz de Deus para produzir fruto do Espírito Santo. As igrejas, o povo de Deus precisa de nascer, é o João 3, tem que nascer da água e do Espírito, amado. O povo da Igreja Católica tem um novo nascimento aonde? Não estou a especificar, mas enquanto adorarem a Maria, enquanto adorarem a Fátima, enquanto adorarem tudo quanto é outro santo e puserem Jesus Cristo nos cabelos dos pés, não vão entrar no reino dos céus. E o líder, hoje, ele mudou que seja uma coisa, amados. Há muito a fazer. Há um trabalho, ainda tem um longo trabalho. A Igreja Católica tem ainda muito o que fazer. Mas esse bocadinho, glórias a Deus, o povo blasfema contra o líder. Já viu como é que o povo peca, amados? Já viu como é que o povo de Deus peca com todas as entranhas e diz que é santo? O líder, quando decide algo, ele implementou, ele é o líder internacional do corpo de Cristo na Igreja Católica. E se ele implementou que não se adorará mais a Maria, o que é que os fiéis têm que fazer, amados? Mas não, tudo rebela-se contra ele. E continuam a orar. Estive a ouvir um pastor que ele diz que não, todos sabemos que não adoramos a Maria, mas ela é nossa intercessora. Ela intercedeu para um casal de noivos. Quem é que não intercede por um casal de noivos? Eu casei. Casal. Eu não só intercedi, eu casei. Em nome de Jesus, e ficou bem casado porque o Senhor recebeu. Porque quando a esposa quer separar e foi ter comigo, eu fui falar com o Senhor me disse, o que consagrou Deus não separa o homem. Qual é a diferença? Amados, a Maria, ela foi agraciada como um vaso de honra. Todos aqueles que Jesus escolhe é um vaso de honra nas mãos de Deus. Ela foi agraciada para trazer o Filho de Deus. É uma honra. Mas quem cumpriu a missão é o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus veio para cumprir uma missão. Ele teve que nascer na barriga de alguém e ela foi a escolhida. O Senhor Jesus Cristo me diz, Ana, nós somos apenas um vaso. Você vai idolatrar a Maria, pôr no lugar daquele que é o Filho de Deus, que nasceu, cresceu, cumpriu a missão, morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, fez milagre, subiu à direita do Pai, me enviou o Consolador. A Maria morreu, ela ressuscitou? Eu não tenho conhecimento que ela tenha ressuscitado. Todos aqueles que creem em Jesus, espiritualmente, estamos sentados à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, com o nosso Mestre, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todas as suas espirituais da maldade, no lugar celestial, acima de todo príncipe das trevas, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Todos que nele creem, espiritualmente é a promessa de Deus. Agora, você se fizer a tua parte, se você obedecer à soberania de Deus, e se você se santificar para honrar a santidade de Deus, vai se cumprir. O João 14 vai se cumprir. Onde é que está escrito em que a Maria é o caminho para o Pai? O Papa Leão 14, ele disse que Jesus é o que é o caminho. Você ainda vai insistir que você, Ave Maria cheia de graça? O padre, depois de dizer que a Maria, não podemos adorar a Maria, mas ela é intercessora. Amados,
Que eu saiba quem é. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 ou 6, está escrito, o apóstolo Paulo, aquele que bateu de frente com o nosso mestre, ele disse que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não está lá escrito Maria. Não está lá escrito nem José. De Espírito Santo falou com José, muitas das vezes, para poder proteger o nosso mestre. Que assim que a Maria recebeu o Espírito Santo, ela começou a ser logo perseguida, mas Deus falava, era José. E ninguém fala de José. Ninguém fala de José. José também teve um papel muito poderoso. Ele recebia a instrução de Deus. Ele guiava, aliás, ele tinha preparado para poder separar-se da Maria, quando ele viu que ela estava grávida. Mas o Espírito Santo falou, José, José, não abandones a Maria. Ela está grávida do Espírito Santo. Porque eles nunca tinham nada. Intimamente, nada. E ele preparou, mas Deus falou-lhe. E por ele, Deus dizia para tirar a Maria dali e levar para ali. Tirar dali e levar para ali, sempre que havia um perigo de matarem a Maria. Porque Jesus Cristo era a luz. O filho que ela carregava era a luz deste mundo. E assim que a luz entrou no ventre dela, então a luz resplandeceu nas trevas. E as trevas tremeram, estando ele ainda no ventre dela. As trevas tremeram e vieram atrás. Procuraram matar de toda forma. Mas Deus protegeu, dizendo sempre ao José, leva Maria para aqui, leva Maria para ali, leva Maria para ali. Ninguém fala de José. Mas ele teve um papel importantíssimo para a proteção como um anjo da guarda aqui na terra, para proteger o menino. Foi a ele que Jesus disse, que o Espírito disse para levar, para consagrar o nosso mestre. Para levar os pombinhos e tal, e tudo. Não é? Ninguém fala dele. A Maria foi um vaso como um outro. Não é para venerar, amados. Se a Maria é venerada, então como é que ficam os outros apóstolos? Que Jesus também incumbiu, que fizeram grandes obras. E a todo tempo, amado, nós limitamos a Deus. Jesus Cristo disse, ele mesmo disse, aquele que crê em mim fará obras maiores do que aquelas que eu fiz. Já viu como é que nós somos crentes descrentes? Não reconhecemos o poder de Deus. Sabe por quê? É o orgulho, é os ciúmes e é a vaidade. Nós cuidamos que nós é que fazemos a obra. A todo tempo quem faz a obra é Deus. É o Espírito Santo. E Jesus Cristo testemunhou. João 15, versículo 5. Vós sem mim nada podeis fazer. E está tudo atrás de Maria. Tudo atrás de Santo Antônio e tudo atrás de boneco. A todo tempo, o filho que nasceu no ventre e que fez a obra do Pai. A Maria fez a obra do Pai, cumprindo, trazendo o filho, cuidando do filho. Quando ele estava pronto, aos 12 anos, a Maria e José suaram à procura do filho. Ele estava no templo. Foram 3 dias depois, creio, encontraram ele no templo, bem longe. Ai, filho, mas a mulher que tenho eu contigo. Ele veio à missão. Claro que a mãe que trouxe ao mundo, ela sente, não é? Ela carregou para ela. Ele é filho, é um filho eterno. Mas ela conhecia a missão dela. O anjo explicou-lhe muito bem qual era a missão dela, trazer o filho ao mundo para que o filho cumprisse o plano do Pai. Vai você deturpar isso, igreja, quando está escrito? E depois vem dizer que é a Maria, aí a Maria que fez milagre, blasfêmia. Não vai entrar no reino do céu, vai tudo parar no inferno. Vai parar no inferno com todos os dentes, com todo o gosto. E lá no inferno não há lugar para arrependimento, é tarde. Não dá para voltar atrás para ir entrar pela porta de Jesus Cristo.
vai estar fechada. Vai estar fechada a porta. Isso são quê? São as 5 virgens loucas e as prudentes. As loucas estão a adorar as Marias. Estão na fornicação, prostituição, estão na idolatria. São as loucas. Toda a igreja católica que vai nesta, amado, e todas as outras que dizem, é que são as virgens loucas. Quando derem conta, voltarem atrás para bater a porta. Mestre, abre-nos que somos nós. Está fechado, já não dá, já foi. Não andaram na Maria, a Maria que vos vai salvar. Não andaram na Fátima, a Fátima que vos salve. Não andaram nos Santo Antônios, os Santo Antônios que vos vai salvar. Porque para Deus, o único caminho sou eu, Jesus Cristo. João 14,6. E o Papa disse isso, amado. O Papa Leão 14, ele disse exatamente isso. Que Jesus Cristo é o único que pagou o preço do nosso pecado. A Maria não pagou preço de pecado nenhum, ela não espiou pecado nenhum. A missão de Jesus Cristo foi nascer na barriga dela para poder tirar o pecado do mundo. Para tirar o teu pecado, inclusive, de idolatria. Mas você está agarrado. Povo obstinado. Corrupto do coração. Povo malvado. Povo que não tem amor àquele que venceu por ele. Quanta ingratidão. Por isso é que ele disse a Ana Isabel, o meu coração está abominado com a incredulidade do meu povo. Vão à busca de Jesus, mas põem Fátima à frente. Vão à busca de Jesus, mas põem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. O padre ali, todo sem vergonha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. O que é? É a Ave Maria que te leva ao Senhor conosco? Ou é o Senhor conosco que leva ao Pai, que salva? Que tem a última palavra? Que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Já viu como é que nós pecamos? Já viu como é que nós aborrecemos o Espírito Santo? Já viu como é que nós aborrecemos a santidade e afrontarmos a soberania de Deus? Já estão a ver, amados, a incredulidade de um povo corrupto, tal como nos tempos de Noé. Por isso é que Deus me disse, ele me falou, Ana Isabel, a multiplicação de iniquidade nesse final de tempo são 3 vezes maiores do que no tempo de Noé. Vai tudo ficar, amado. É 3 vezes maior. Ele falou. E eu vejo, amado, é mesmo. 3 vezes maior. A multiplicação de iniquidade na terra é 3 vezes maior do que nos tempos de Noé. É um momento de nós perguntarmos, quem se salvará? A porta está estreita, amado. Quem se salvará? Se a multiplicação de iniquidades no mundo multiplicou-se 3 vezes mais no tempo de Noé. No tempo de Noé, Deus destruiu o mundo. O que está a sustentar? O que está a suster? O que está a reter a ira de Deus? É a sua misericórdia. Então temos que aproveitar essa misericórdia, amados. Temos que nos arrepender. O povo da Igreja Católica tem que dobrar o joelho a Jesus Cristo. E respeitar o líder, a hierarquia. A hierarquia. Ele determinou que é Maria, é o Espírito Santo que lhe falou, que lhe convenceu. Então o povo, se diz que é católico, ao menos obedeça ao líder. Já viu como é que o povo peca? Afronta a soberania de Deus. A hierarquia de Deus. Tudo ali no TikTok. Aí a Maria isso. Aí a Maria é só blasfêmia, é só rebelião. É só rebelião. É altivez que se levanta contra o plano de salvação de Deus. Deus está a começar algo aqui, amados. Há um caminho longo ainda a percorrer com a Igreja Católica. Mas Deus está a começar algo. Mas o povo quer sufocar
a bondade de Deus. O povo quer sufocar o plano de salvação de Deus. O povo quer frustrar, mas quem vai frustrar, ficar frustrado são vocês. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Então, amados, é isso que o Senhor está a dizer. Nós, esta palavra que está aqui, porque eu sei isto, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. É isso. Uns vão contaminar uns os outros, constituindo-se lobos dentro do corpo de Cristo, afastar ovelhas. Uns vêm com o plano de abocanhar as ovelhas e levar para o seu aprisco para levantar outra igreja. Mas outros lá mesmo dentro vão contaminando uns aos outros, vão abocanhando uns aos outros e fazendo com que as ovelhas saiam. E outros com joio vão contaminar uns aos outros e todos ficam ali na lama. Assim é que está o corpo de Cristo. Está ali. E que dentre vós mesmos, se levantarão homens que falarão coisas perversas. É o que vemos. Está ali. Deus fez algo. O Espírito Santo convenceu o líder de algo para ele implementar e decretar. O povo se levanta contra ele. Quem se susterá diante do El Shaddai? Para atraírem discípulos após si. E a todo tempo, ele terá sempre a última palavra. Jesus terá a última palavra, porque Deus o deu a preeminência sobre a igreja. Ele disse, eis que me foi dado o poder sobre o céu, em todo o céu e toda a terra. Então, ele terá a última palavra sobre nós. Jesus Cristo terá a última palavra. Ele vai decidir quem vai ser recolhido no celeiro e quem vai ser atado no fecho. E isto está nas nossas igrejas. A espada da boca do Senhor está nas suas igrejas. É para ter temor. Você decide. Você quer ser atado no feixe para ser atirado no inferno, onde há pranto e ranger do dente eterno, perpétuo, ou você quer ser recolhido no celeiro para depois ser levado para o seio do Senhor, para o seio do Abraão e de todos os outros profetas que já dormem. Você é quem decide. Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu mais uma vez venho clamar da tua misericórdia sobre todos nós, Senhor. A tua palavra diz, tu que estás em pé, cuidado, não caia. Senhor, tenha cuidado, Senhor, comigo, Senhor. Tenha cuidado comigo, porque eu oro a ti, Senhor. Eu peço, não me deixa, Senhor, não me deixa parar o inferno. Ajuda nas minhas fraquezas, ajuda-me, Senhor, em toda a minha limitação. Senhor, o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza de qualquer um que se consagrar conosco, Senhor. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, segura minha mão. Segura-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda também todo o povo, Senhor, no corpo de Cristo. Senhor, abra os olhos do entendimento de cada povo. Senhor, convença o povo, continua, Senhor, a bater, Senhor, no coração de cada um de nós, a tocar a nossa alma. Você, Santo Espírito, contenda conosco, Senhor, contenda conosco. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Individualmente, Senhor, fale com cada um de nós. Escreva na parede, Senhor, em nome de Jesus. Fala, dá experiência a cada um de nós contigo, de que Tu estás vivo, para que o povo creia, Senhor, para que o povo saia desta morte, desperte desta morte que é incredulidade, desperte desta morte que é apostasia, desperte desta morte que é tudo quanto é blasfêmia, Senhor, contra a tua santidade, contra o teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, nós precisamos da tua ajuda. Nós sem ti nada somos, como Jesus Cristo mesmo declarou, vós sem mim nada podeis fazer. Nós cremos, eu creio, Senhor. Se você crê, fala com Deus, é a tua vida, é a tua salvação, é a tua alma, salvação é individual. No céu só se entra um a um. Senhor, em nome de Jesus, cancela toda essa interferência do inimigo agora, em nome do Senhor 17, eu cancelo no nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo caia sobre todo quanto é caixa de
inferno, fortalezas estão se levantar. Em nome de Jesus, eu ordeno e dobra o teu joelho por um caminho. Você quer entrar por 7 caminhos, eu repreendo e ordeno, sai. Em nome de Jesus, eu clamo o poderoso sangue de Jesus sobre cada um de nós, Senhor, nesta madrugada. Fogo do Espírito Santo caia sobre nós, Senhor. Traga reavivamento às tuas igrejas, Senhor, em nome de Jesus. Traga sabedoria, traga revelação, traga discernimento. Abre os olhos de entendimento de cada um de nós, para que nós possamos ver, Senhor, para nós possamos ter experiências contigo, Senhor, em nome de Jesus. Eu sei que nós não merecemos, eu sei que somos pecadores, eu sei que nestes finais dos tempos nós estamos a cada vez mais a abominar o teu coração, segundo a tua palavra, que a multiplicação de iniquidade são 3 vezes maior do que nos tempos de Noé. Eu entendo, Senhor, nós entendemos o teu coração, a tua tristeza é a tristeza do Espírito Santo, mas, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que tu és infinito em misericórdia, nós sabemos que o teu coração transborda de amor, de benignidade, Senhor. Não nos julga segundo essa multidão de pecado, de imundícia, Senhor, de iniquidade que nós estamos, Senhor, na lama do pecado, Senhor. Não nos julga segundo elas, mas, Senhor, olha para ti, Senhor, todo tu és amor em toda a tua boa obra, Senhor. Nós vemos amor, a longanimidade, a benignidade, Senhor, em nome de Jesus. Aplica isso para a nossa pobre alma, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos a oportunidade de nós retornarmos para ti, para que tu nos possas lavar e purificar, Senhor, e tornar a nossa alma mais alva do que a neve, Senhor, e fazer prova de ti, o grande mestre, o grande eu sou, aquele que era, que é, que há de vir, é majestade e glória, poder buscar a sua igreja, que estejamos prontos, Senhor, como noivas amadas, como esposa ataviada, como mulher que ama o seu marido, espera o seu marido, Senhor, em nome de Jesus. Prepara-nos, Senhor, para subir, prepara-nos, Senhor, para subir, prepara-nos, Senhor, para subir, no nome de Jesus, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu clamo sangue de Jesus sobre todo esse povo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que tu tenhas misericórdia de cada um, Senhor, aqui presente, Senhor. Ressuscite almas, Senhor, de mortos, Pai Santo. Convence, Senhor, para que se arrependam genuinamente e produzam fruto de justiça, e também sejam se posicionam para serem usados como vasos de honra nas tuas mãos, para que também vão anunciem as tuas virtudes, Senhor, como grandes varões e varoas valorosos, Senhor, no nome de Jesus. Sacerdotes, sacerdotisas, rainhas e reis, Senhor, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe. E até a próxima, até mais tarde, se Deus quiser, amém? Tá aí a Maura, Somblá, Yusa, Marlene, Darlene, a Marlene, Darlene, glórias a Deus, Musa, Kevin, 4, Aldejaí, Sana, são tantos os nomes, amados. Deus vos abençoe. Eu oro para que a palavra do Senhor seja viva e traga temor do santo nome à sua vida, à sua alma, e que você se aproxime mais de Deus, estreite mais as relações e beneficie dessa relação, do privilégio de ser servo de Deus, amado em toda a sabedoria e consciência para a glória de Deus. Temos que amar a Deus com a nossa plena consciência de que estamos a amar alguém que é maior do que todos os outros deuses. Ele é o único Deus maior do que todos os outros deuses. Amém? Não há Deus maior. Vamos acabar assim o hino, amados. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não, não, não há. Não há Deus maior. Senhor, tu és maior. Não há Deus melhor. Não, não, não há. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o
louvor para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Amém, amados. Não há Deus maior como Ele. Ele é o único no céu, na terra, debaixo da terra. Não há outro igual a Jesus. Um bem-aja, amados. Deus abençoe em nome de Jesus.